bem, e no Flamengo, o Luiz Araújo falou com a imprensa antes da partida contra o Fortaleza. Rodou. Treino intenso na busca pela liderança do Brasileirão. O Flamengo encara o Fortaleza neste domingo às 6h30 da tarde no Maracanã, em sua última partida antes do Mundial de Clubes. A apenas um ponto do Palmeiras, o rubro-negro pode ter a chance de reassumir a ponta da tabela. Um dos principais nomes para a partida é Luiz Araújo. Ele falou com a imprensa nesta manhã sobre o bom momento no Fla. Estou muito feliz com o momento que eu venho vivendo com a camisa do Flamengo. A cada dia eu me sinto melhor fisicamente, tecnicamente. Claro, eu vim de uma lesão e é muito difícil você voltar a atingir o nível físico que eu tinha antes dessa lesão. E graças a Deus eu venho tendo esses números muito altos aí dentro de campo, correndo muito, podendo ajudar. A escalação ainda segue como um mistério, mas Luiz Araújo já falou sobre um dos principais objetivos do rubro-negro: conseguir melhorar o desempenho contra equipes mais defensivas. Sabemos que as equipes que vêm jogar no Maracanã vão vir fechado com essa linha de 5. E isso a gente tem que treinar, melhorar a cada dia. E com certeza tem que ter a criatividade do 1 para 1, tem que ter essa finalização. Eu sou um jogador que me cobro muito disso, treino muito. Todo ali, depois do treinamento, procuro ficar um pouco mais, poder finalizar com meus companheiros ali. Um Flamengo com grandes objetivos na temporada e que já começa a virar a chave para a maior competição do ano. Estados Unidos ali é um país onde eu fiquei ali acho que 1 ano e meio. Estou muito feliz de poder voltar ali. É um grande país, fui muito feliz ali e espero que eu seja mais feliz ainda com a camisa do Flamengo. Muito bem, Vene Casagrande, como que será que vem esse Flamengo aí contra o Fortaleza? Fernandinha, é muito cedo pra gente falar sobre isso. Hoje o Flamengo treina, ainda tem treino amanhã. Quem tá fora desse jogo? Mas tem uma possibilidade do Gerson não jogar, porque ele jogou, teoricamente, no sacrifício contra o Deportivo Táchira. Não seria nenhum absurdo ele ficar ausente, até porque, após esse jogo, o Flamengo tem o Super Mundial. Então, não vejo nenhum problema caso ele não jogue. E se ele não jogar é porque ele não tem condições realmente, não é porque ele está sendo poupado, porque a gente sabe como o Gerson é fominha. Mas sobre o Luiz Araújo, é um jogador extremamente importante. Menciono aqui o que eu falei anteriormente. Foi importante contra o Deportivo Táchira, apesar do Flamengo ter feito um jogo bem aquém do que se espera do Flamengo, mas ele, inclusive, deu uma assistência muito importante para o gol do Léo Pereira. Na temporada, mesmo não sendo titular absoluto, 5 gols, 5 assistências, isso mostra a importância dele para o setor ofensivo. E, além da situação do Luiz Araújo, do Gerson que eu mencionei, não sei se a gente está aí, a produção botou aí, para a gente falar sobre o Gonzalo Plata, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial extremamente importante, o que eu considero um absurdo. O Flamengo, nesse comunicado oficial, disse que a seleção equatoriana foi à casa do Gonzalo Plata fazer procedimentos médicos no joelho do jogador sem a autorização do Flamengo. Eu considero isso tremendo absurdo. A gente não pode deixar de mencionar isso. Mas o jogador vai ser liberado. Não, o Flamengo é obrigado a liberar o jogador, mesmo ele lesionado, se ele for convocado. Isso é regra da FIFA. É óbvio que se o Flamengo pudesse escolher, jamais iria liberar um jogador lesionado. Sim. O jogador está lesionado, não tem jeito. E o Felipe Luiz já falou sobre isso. Quando o jogador ele sai do Flamengo e vai para a sua seleção, o departamento médico do Flamengo, embora tenha contato com o departamento médico da seleção, perde o controle. Ele falou sobre isso quando era o Arrascaeta. Imagina um jogador lesionado. E qual é o maior medo do Flamengo? É que o Gonzalo Plata chegue lá e eles façam algum tipo de procedimento, infiltração no joelho do jogador, para ele ficar sem dor e assim entrar em campo de maneira, digamos, no sacrifício, e botando em risco o quê? A saúde do atleta, e o Flamengo tem um Super Mundial logo em seguida. A data FIFA acaba no dia 10. O Flamengo estreia no Super Mundial no dia 16. São 6 dias apenas. Então isso preocupa demais o Flamengo. Então eu espero que a seleção equatoriana não faça isso. O que eu já considero um absurdo é ir na casa do atleta, fazer procedimento no joelho do jogador sem a anuência do departamento médico do Flamengo. O ideal é que que comece a existir conversas, né, entre os departamentos das seleções e dos times. E às vezes isso acontece quando você tem um cara que trabalha lá, ou uma mulher, e aqui tem um bom relacionamento, aí vocês conversam. Em algum momento, até no Arrascaeta, quando ele era do Uruguai, o Bruno Maziotti, que é um brasileiro que trabalhou um tempo na seleção do Uruguai, aproximou bastante em relação ao Flamengo, porque era um brasileiro e conversava e falava, e até uma estratégia. Porque imagina, qual é a situação desse jogador? Ele não tá legal, clinicamente. O Flamengo já sinalizou que ele não tá legal.
Mas o Equador quer pelo menos usá-lo nos 2 jogos. Aí vem aqui, dá uma injeção para diminuir um pouco a dor, ele joga no sacrifício. Só que, obviamente, Pedrosa, se você tá ali recuperando de uma lesão e você passa por cima dela para você conseguir jogar alguns jogos no sacrifício, como é falado, você vai andar várias casas para trás na sua recuperação clínica. Sim. Isso é o natural, o que geralmente acontece. Pode não acontecer também, tá, gente? Mas é o que geralmente, esse é o caminho natural. E aí, o que o Flamengo... O Flamengo só perde nessa situação toda. Tá ali dedicado no tratamento do jogador, e aí numa loucura o cara joga 2 jogos lá e volta pior do que foi, ô Pedrosa. É porque você vai postergando o problema, né? Quando você dá uma infiltração, não quer dizer que você está tratando, você apenas está usando um método paliativo ali. Eu acho que o ideal é tanto o Flamengo quanto a seleção equatoriana terem esse diálogo. O diálogo é o essencial para ver o que é melhor para o atleta. Porque eles têm que pensar que o Plata, eu quero que ele jogue esses 2 jogos. Ano que vem tem Copa do Mundo, o Flamengo tem várias competições importantes também, obviamente o Plata vai querer estar numa Copa do Mundo, vai querer estar ajudando o Flamengo numa reta final, então o principal é pensar no atleta. Cara, se a gente fizer o Gonzalo Plata jogar agora, a gente vai perder ele por quanto tempo? Isso aí tem que ser um diálogo muito bem claro. Muito. E principalmente, eu acho que o atleta também tem que olhar essa situação e falar assim, eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo. Porque se a gente tirar a responsabilidade do atleta, ele que conhece o próprio corpo, ele que sabe se ele tá bem, se ele tá mal, obviamente ouvindo a opinião dos especialistas. Então, o ideal, o mundo ideal é diálogo. Esse negócio também de fazer intervenção sem ter a anuência de outro clube, ou do próprio clube dele que paga o salário dele mensalmente, E que cuida dele, né? O Flamengo achava que o diálogo estava acontecendo, numa boa. Até? Na normalidade. Até descobrir que o departamento médico da seleção equatoriana foi até a casa do atleta, sem que o Flamengo fique sabendo. E aí o Flamengo falou assim, como assim? Não está tendo diálogo? É legal. É um absurdo. Então emitiu um comunicado oficial e de maneira certa, embora o Flamengo nada possa fazer em relação à liberação ou não do atleta, o Flamengo, eu repito, é obrigado a liberar o jogador, mas eu acho que tem que emitir isso de uma maneira pública para todo mundo ficar sabendo, inclusive a FIFA ficar sabendo, né? Porque eu acho assim, se o jogador está lesionado, por que a FIFA exige que ele seja obrigado a se apresentar, sendo que ele está lesionado? Se o Flamengo ou qualquer outro clube provar, demonstrar que ele está lesionado, e gente, não precisa provar, ele não vem jogando. O Flamengo não ia simplesmente não botar o Gonzalo Plata por acaso. Porque não tá afim, né? É um jogador que faz muita falta. Faz falta, isso que eu ia Faz falar. muita falta. É um jogador extremamente importante para o estilo de jogo do Felipe Luiz. É um dos jogadores que tem mais intensidade. Além disso, ele faz várias funções no setor ofensivo do Flamengo. Ô, Vene, e você falou ontem sobre os valores do Alcaraz, mas eu queria que você falasse hoje sobre a economia que ele vai trazer para o Flamengo, para os cofres do Flamengo. É uma boa economia. Se a gente levar em consideração que o jogador não estava nos planos do técnico Felipe Luiz, no ano, se ele retornasse ao Flamengo, obviamente que durante o empréstimo ao Everton, o Everton que estava pagando o salário dele. Mas antes dele ir para o Everton, e se ele voltasse ao Flamengo, o Flamengo ia ter que continuar assumindo o salário dele, que era 16 milhões de reais por ano. Fora bonificação por título, metas estabelecidas, 13º. Então, vamos botar aí pelo menos 16 milhões de reais por ano que o Flamengo, entre aspas, vai economizar. E o que vai fazer com esse dinheiro? Chega um outro jogador, teoricamente, para a função dele, para o meio de campo, que é o Jorginho. E o Jorginho vai custar mais ou menos a mesma coisa que ele no ponto de vista salarial. Então, do bolso do Flamengo vai ficar equilibrado, É isso, porque exatamente. o jogador tá saindo. E o meu fogão encara o Santos. Esse jogo é na Vila Belmiro, uma partida que tem a presença, que pode ter, né? Que